debate de hoje estamos falando então sobre a hipertensão. Você de casa tem realmente esse problema, inclusive algum caso na família até, nós vamos falar um pouquinho da hereditariedade, do fator hereditário que envolve também a doença. Se você quer saber mais, participe com a gente também. O telefone é o 3239-4336. Eu volto com a Rita, antes de passarmos para algumas perguntas aqui, para falar muito sobre essa questão do cardápio do hipertenso, que muita gente pensa o seguinte: é fácil identificar, se eu sou diabético, eu vou seguir uma alimentação sem açúcar. Se eu tenho outro tipo de problema, eu vou seguir sem a gordura ou colesterol, por exemplo. E a hipertensão? O que a gente tem que fazer? Na dúvida, Rita, o que fazer? Primeiro eu passo das palavras do doutor Asminhas, né, que ele falou muito bem a respeito da alimentação. Então, só para pegar gancho, para não precisar de repetir, vamos falar assim, os excessos que eles acometem, né, em relação ao sódio mesmo. Porque eles acham que o sódio só está presente naquele sal que eu falei de cozinha. Está presente em vários alimentos embutidos, né, que é aquele sal oculto que a gente fala. Então, tem massas prontas, em caldos, tanto em pó aquele quanto sopão, aqueles pacotinhos. E a quantidade é enorme, varia de 800 miligramas de sódio até a 1.200, 1.300 cada unidade, cada alimento daquele. Então, muitos produtos industrializados, mortadela, salame, presunto, apresentado, enlatados, tudo isso contém sódio. Então, a pessoa tem que reduzir essa quantidade de sódio na alimentação e colocar outros alimentos no lugar. Então, fazer aquelas trocas, substituições. As nossas papilas gustativas, elas estão acostumadas com essa quantidade alta de sódio. Então, aos poucos, que a gente vai, como se diz, desmama isso, né? Não é de uma vez. Então, como que você faz? Você vai fazendo as substituições. Por exemplo, então eu não posso usar o sal de adição, eu também não posso colocar o tempero em caldinho lá no meu feijão, né? Então, o que eu vou fazer? Você pode fazer uma mistura de ervas. Pode pegar as ervas desidratadas, alecrim, manjericão, hortelã, misturar essas ervas, colocar um gengibre, que ele é anti-inflamatório, antioxidante, ajuda muito a melhorar o sabor, dá um cheiro gostoso, né, um aroma. Então, fazer esses tipos de tempero para colocar tanto na comida, lá na panela, como também na salada. Pegar um iogurte natural desnatado, misturar nessas ervas, um vinagre de maçã, também não tem sódio, pega limão. Fazer esse tipo de coisa, usar azeite extra virgem, que é da primeira prensagem da azeitona, que é bom também, tem gorduras boas, em quantidade pequena, tipo uma colher de sopa por pessoa por dia, um exemplo assim. Colocar nesse molho para aquela salada ficar apetitosa, para aquela comida ficar apetitosa. Fazer esse tipo de substituição, de troca, para não ficar com aquela vontade de comer o sal, né? E o interessante, igual ele estava falando sobre estar ali encostadinho, obesidade, com outras doenças não transmissíveis, crônicas não transmissíveis, que é hipertensão, que é um monte de coisa, né? Que é o debate. Então, um estudo que eu li, que a hipertensão está também relacionada a levar a obesidade, não só a obesidade e a hipertensão, porque se você faz uma comida com excesso de sal, come muito sal, não é aquele inchaço, edema do corpo, não, né? Que é o peso que pega. É quando você incha, que você come muito sal, o que te dá vontade? De comer doce. Então, se a pessoa come sal demais, depois ela vai querer um doce. E com esse doce vai aumentar as calorias. Né? Que o nosso paladar é assim, se você come a comida salgada, você vai querer um doce de sobremesa em troca. Você não quer uma gelatina nem uma saladinha de fruta. Você quer aquele doce mesmo, doce de leite. Faça o teste, você come a comida salgada, o seu paladar vai pedir um doce. Então, o sal te leva a comer o doce, que o doce te leva para a obesidade, assim vai indo. Então, a obesidade que te leva para a hipertensão. A hipertensão, se a pessoa tivesse os hábitos de comer sal demais, sódio demais, te leva a uma obesidade se já não for obesa. Então, é aquela assim, aquele ciclo. Olha só, é realmente destrutivo até, inclusive. Doutor Rodrigo, uma dúvida. O Daniel do bairro Moarama, ele diz aqui em relação à situação dele: sou revascularizado e hipertenso. Gostaria de saber se estou incapacitado para esforços isométricos. Ele colocou ponte de sacramento, ponte de mamar. Ele precisou de fazer um procedimento, que as artérias do coração dele estavam destruídas. Ele precisou de fazer um caminho novo, pegar artérias novas e tirar lá do vaso da horta e colocar na ponta após essa destruição. Uma vez feito isso, o coração dele volta a ter a circulação normal, que pode proporcionar a ele uma boa qualidade de vida. Quando a gente fala em atividade física, uma pessoa que tem uma doença, a primeira pergunta que o médico faz é o seguinte: a sua doença está controlada? Não tem problema a pessoa hipertensa fazer atividade física, mas desde que a hipertensão esteja controlada. Então a ideia é
eu sempre, para começar minha atividade física, eu vou no médico e vejo. Porque, olha que dado interessante. A pessoa está lá em casa, está pensando, será que eu tenho pressão alta? Das pessoas que têm pressão alta, só 50% sabe que tem pressão alta. 50% não sabe, não sabe. Dos que sabem, só 50% procura alguma forma de tratamento. A outra pessoa fala, mas eu não sinto nada, eu não tenho sintoma, não vou tratar, vou esperar sentir alguma coisa. E isso é ruim, porque às vezes o primeiro sintoma é um infarto, hipertensão é uma doença silenciosa. Das que tratam, só 50% se controla. Olha que número triste. De quase 100 pessoas hipertensas, você vai ter 12,5 de pessoas que controlam a pressão. Na verdade, não tem cura, então. Você Então, a consegue pressão manter... alta, isso, a pressão alta, você tem medidas farmacológicas e não farmacológicas. Uma vez que a pessoa tem a hipertensão arterial, ela pode tratar, por exemplo, primeiro tratamento, mudança do estilo de vida e atividade física. Se eu conseguir com isso reverter minha pressão, ótimo, eu estou tratando a minha pressão sem usar remédio. Mas eu tenho que reverter. Não adianta nada, a pessoa acha que, olha, eu tenho pressão de 14, de 15, faz 3 anos, mas graças a Deus até hoje eu não usei remédio. Péssimo. Ela poderia estar usando o remédio e está com a pressão 12 por 8. O que faz mal não é o fato dela usar o remédio. O que faz mal é a pressão estar alta. Lembrar que o tratamento da pressão alta não é só tomar remédio. Não dá para você encher uma mão o tratamento. Medidas não farmacológicas. Então redução do peso. A cada 5 quilos você consegue reduzir 1 ponto da pressão aqui. Eu estou com 15 de pressão, perdi 5 quilos para 14. Mágica mesmo, o organismo consegue. Reeducação alimentar, diminuição do estresse, eliminação do tabagismo e alguns medicamentos anti-inflamatórios, hormônios, podem aumentar a pressão. Vamos voltar à pergunta do Daniel. O Daniel é revascularizado, a pressão dele está controlada? Está controlada. Eu tomo 2 ou 3 medicações, minha pressão está controlada. Eu posso fazer atividade física? Daniel, você precisa saber se você tem condição cardíaca. O que normalmente o cardiologista faz? Depois de uma revascularização, ele faz um teste de esteira, um teste ergométrico, um ecocardiograma, e vê a função do seu coração, se aquelas pontes que foram colocadas, elas são. Tem gente até que faz atividade atlética, mesmo sendo revascularizado. Eu recomendaria, sim, um acompanhamento médico, e se tiver tudo bem, você pode fazer atividade física. A atividade física leve, ela não só é recomendada a você, né, não é só permitida, como ela é recomendada. Né, porque a doença coronariana ela persiste, então você precisa de cuidar, de tratar, para que outras artérias não venham destruir. Né? A pessoa fala, agora eu estou com o coração novo, está tudo limpinho, eu vou começar a comer errado, eu vou parar de tomar remédio, e essas pessoas têm um ciclo de vida ruim. Se você revascularizou e mantém uma atividade, uma alimentação boa, tudo, aí sim você vai ter uma vida. Pode fazer atividade? Pode e deve, desde que a pressão seja controlada e você tem um aconselhamento médico para fazer essa atividade. Só. Roberto, uma dúvida para você, até vale muito agora que o Rodrigo citou, porque aqui não diz muito, não tem muita informação. A Andréa do Bairro Martins, ela só fala o seguinte: uma caminhada leve de 30 minutos é suficiente para quem é hipertenso?